Fala fera retado, fala fera retada, tudo bem com você? Vamos resolver a questão 117 da prova azul Enem 2019, uma questão sobre calorimetria. Vamos juntos, olha só. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Olha só, fera, se liga no dado da tabela que ele fala que uma quantidade de 10 gramas de castanha de caju, que equivale a 2 castanhas, ou seja, uma massa de 10 gramas de castanha, tem um valor energético de 70 quilocalorias. Mas na nossa questão, ele afirma que a professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. É por aqui que nós vamos começar. Olha só, fera, por uma simples regra de 3, nós fazemos o seguinte. Se 10 gramas de castanha libera uma energia, tem um valor energético de 70 quilocalorias, 2,5 gramas de castanha tem uma quantidade de energia total que eu vou chamar de Q total. Tranquilo? Então, se 10 gramas tem um valor energético de 70 quilocalorias, 2,5 gramas nós vamos achar agora. Então, ficaríamos com essa quantidade de calor total vezes 10 igual a 70 vezes 2,5. Ou seja, essa quantidade de calor total seria igual a 70 vezes 2,5 sobre 10. Fazendo aqui, fera, a simplificação, 10 vai embora com 10, ficamos com o produto 7 vezes 2,5. Conclusão, essa quantidade, esse valor energético associado a 2,5 gramas de castanha seria exatamente igual a 17,5 quilocalorias. Tranquilo? Então, esse é o valor energético total associado a uma massa de 2,5 gramas de castanha de caju. Mas a questão falou que após a queima total dessa massa de 2,5 gramas de castanha, apenas 50% da energia disponível foi aproveitada. Aí é o nosso segundo passo. Fera, a energia que é aproveitada eu vou chamar de energia útil ou valor energético útil. Ou seja, a quantidade de calor disponível, a utilizada, foi 50% da quantidade de calor total. Ou seja, essa quantidade de energia útil foi metade da quantidade de calor total, que foi de quanto? 17,5 quilocalorias. Tranquilo, fera? Então, eu posso escrever que essa quantidade de energia útil é igual a 1/2 de 17,5
Tirando o prefixo quilo, nós temos 10 à terceira, o que seria a mesma coisa que 1 meio, que multiplica 175 vezes 10 ao quadrado calorias. Vou guardar isso aqui, tranquilo? Aí você percebe que essa quantidade de energia que está sendo fornecida para 350 gramas de água, ela é responsável por variar a temperatura da água. E a esta quantidade de calor, que é responsável pela variação de temperatura de um corpo, nós damos o nome de quantidade de calor sensível. E aí, fera, para essa questão, você precisaria usar a equação fundamental da calorimetria, onde a quantidade de calor sensível é igual ao produto da massa do corpo vezes o seu calor específico vezes a sua variação de temperatura. E no caso, essa quantidade de calor é a quantidade de calor que foi disponível, a quantidade de calor utilizada. Então, ficaríamos com 1 meio de 175 vezes 10 elevado ao quadrado, igual a massa de água, que é de 350 gramas, o calor específico da água, que é igual a 1, vezes a variação de temperatura ΔT. E aqui nós podemos fazer algumas simplificações. 350 dividido por 175, isso me dá 2. Fera, 10 ao quadrado me dá 100, então eu teria 1 meio vezes 100, igual 2 vezes 1 me dá 2, vezes ΔT. Tranquilo? Esse 2 que está multiplicando passaria para o outro lado dividindo. Conclusão, a variação de temperatura seria 100 dividido por 4, que seria uma variação de 25 graus Celsius. Ou seja, essa quantidade de energia disponível durante a queima da castanha de caju aqueceu a água em 25 graus Celsius. Mas, Taveira, perceba que ele não quer que você calcule a variação de temperatura. Cuidado para não marcar a letra A. Ele pergunta qual é a temperatura da água no final do experimento. E aí, fera, se a água tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e ela passou por um aquecimento onde a sua temperatura variou, aumentou 25 graus Celsius, qual seria a temperatura final da água? Vem comigo. A temperatura final da água seria a sua temperatura inicial mais o quanto ela variou, o quanto ela aumentou. Então, seria a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius, mais a variação de temperatura, que foi de 25 graus Celsius. Conclusão, a temperatura final da água seria uma temperatura de 45 graus Celsius. E com isso, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso projeto, porque aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!